Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva, você está no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. O programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva é mais um programa da TC Multimídia, uma direção sempre valorosa, competente do meu amigo Lucimar Faria. Quero louvar a Deus pelo nosso programa. Nós estamos no terceiro ano do programa. Deus tem sido gracioso, maravilhoso, e Deus tem levantado irmãos e irmãs para serem patrocinadores do nosso programa. Dentre eles, a QS Seguros, do meu amigo Uziel Novaes, meu irmão querido, e também a sanduicheria Medmax, dos nossos queridos Júnior Lemos e Carita Lemos. Queremos agradecer a todos os patrocinadores. Os queridos patrocinadores também dos demais irmãos amados, seus nomes virão nos créditos finais. Quero agradecer a Deus por todos. Você também pode ser um patrocinador do programa Boas Novas. Nós temos aí o Pix, você pode fazer contribuição de qualquer valor para ajudar na produção do nosso programa. Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um de vocês. Nós estamos fazendo uma série de exposições no Sermão do Monte. Nós fizemos recentemente exposição na oração de Jesus no Pai Nosso. Demos uma pausa, fizemos duas mensagens acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por ocasião da Semana Santa, e concluímos falando acerca da prisão, julgamento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos retomar a exposição sequencial do Sermão do Monte. Desta feita, nós vamos fazer a exposição no capítulo 6, do verso 19 ao versículo de número 24, que fala acerca dos tesouros no céu. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar a Deus para que Deus, em nome de Jesus, esteja a cada dia dando graça, misericórdia, sustentando as nossas vidas, pois Deus é Deus de graça, Deus é Deus de misericórdia e de bondade. Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Deus, agradecer por Tua bondade, graça e misericórdia sobre nós, porque o Senhor é Deus poderoso que nos tem dado a vitória em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, rogando ao Senhor que nos dê iluminação, nos dê entendimento, e edifique, Deus, as nossas vidas. E assim, Pai, eu quero agradecer por esta hora, esta oportunidade de termos e estarmos aqui, ó Deus, em mais um programa Boas Novas. Que o Senhor nos dê a cada dia a dispensação da Tua graça, da Tua bênção, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós temos anseios, nós temos desejos de crescermos, de termos uma vida próspera, que
que nossos filhos também alcancem a prosperidade. Mas a grande questão da nossa vida é que onde está o seu coração? Onde você tem depositado a sua vida? Onde você tem depositado a sua fé? Onde você tem depositado, portanto, a sua esperança? Se nós somos aqueles que desejamos riquezas, desejamos prosperidade, mas será que esse é o nosso principal propósito, esse é o nosso principal objetivo? Será que a nossa vida ela tem que girar em torno de ganharmos dinheiro, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós ansiamos, desejamos e projetamos para a nossa vida, tem que estar tudo focado como alvo principal o dinheiro? São perguntas, ou é pergunta que nós precisamos fazer, onde está o verdadeiro tesouro? Ou quem são os ricos para com Deus? Quando nós olhamos aqui até o momento do Sermão do Monte, Jesus Cristo ele vem tratando acerca, é o que nós podemos dizer, acerca de questões espirituais. No verso 5 do capítulo 6, aliás, desde o versículo 1 do capítulo 6, Jesus fala sobre a ajuda aos necessitados, fala sobre a oração, Jesus fala sobre o jejum. Portanto, agora, Jesus vai falar sobre as questões nossas do dia a dia, acerca da nossa subsistência, porque todos nós carecemos e precisamos de recursos financeiros para nos alimentarmos, para estudarmos. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas, no dia a dia, está envolto acerca de recursos financeiros, de dinheiro, para que nós então possamos satisfazer todas as nossas necessidades materiais. Mas é interessante, por que Jesus Cristo trabalha primeiramente o elemento espiritual? Não estou querendo colocar uma dicotomia entre a nossa vida com Deus no elemento espiritual e o nosso cotidiano, porque tudo faz parte, nós estamos integrados. A minha vida espiritual, ela de fato expressa Deus, não é? Mas a minha vida cotidiana, no que eu compro, no que eu vendo, no que eu trabalho, nos meus anseios e desejos, também está envolto esses princípios e valores, relacionamentos com Deus, que precisa descer para a nossa vida prática. Então não estou fazendo uma dicotomia, não estou fazendo uma separação. O que eu quero dizer é que didaticamente, Jesus Cristo ele trabalha as implicações da nossa vida no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, por meio de uma vida dedicada a Deus, nas circunstâncias que nós já expusemos aqui acerca do Pai Nosso, né, as implicações de termos Deus como Pai, o Deus santificado, Senhor soberano sobre todas as coisas, e o Deus que nos sustenta nas nossas necessidades. E a palavra de Deus sempre trabalha assim, queridos, não pensem diferente, sempre trabalha no nosso relacionamento com Deus, na perspectiva vertical e também na horizontalidade, nos nossos relacionamentos. Portanto, eu quero trazer para você um exemplo bem interessante no livro do profeta Malaquias, no Velho Testamento. Nós temos o profeta trazendo a palavra em forma de sentença, falando acerca de que as pessoas abandonaram Deus, que as pessoas deixaram de adorar a Deus, deixaram de entregar a Deus o melhor. E aí o profeta trabalha no aspecto do templo, né, acerca das ofertas que eram levadas. E eram levados a Deus animais coxos, animais dilacerados pelas feras, animais esses que somente os cães deveriam comer, e aquilo era levado ao Senhor. E aí o profeta pergunta, faz isso, olha, você quer ter o favor do governador? Leva esses presentes para o governador, vamos ver se eles vão aceitar. Se Deus é o seu pai, se Deus é pai, Deus merece honra, onde está a honra a Deus em toda essa circunstância? Se você continua lendo o livro do profeta Malaquias, você vai deparar com o elemento de que a vida com Deus
O relacionamento com Deus, ele é central para a nossa boa vida. É central para que nós tenhamos, então, uma vida digna de Deus. Mas quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, a consequência do abandono a Deus, do abandono aos princípios e valor de Deus, veio como consequência no reinado, veio como consequência no relacionamento familiar, veio como consequência nos distúrbios sociais da nação israelita no período do profeta Malaquias. Então, o que eu estou querendo dizer para você, meu querido, minha querida, é que Jesus Cristo de fato traz esses elementos espirituais para que eu e você tenhamos consciência plena o que é vivermos nesse mundo e como vivermos nesse mundo. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso objetivo primeiro? Na confissão de fé, nos catecismo maior e breve da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós chamamos a Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta diz respeito assim: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, assim, o primeiro propósito, o primeiro objetivo nosso é o nosso relacionamento com Deus. Mas, ao olharmos para as Escrituras, para esse texto, será que Jesus Cristo está falando contra o possuir riquezas? Eu quero levar você para um outro texto de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso de número 22, quando Jesus Cristo se encontra com aquele jovem rico, e o jovem diz que guarda os mandamentos, e Cristo diz: olha, falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e vem e segue-me. E aquele jovem, sendo dono de muitas riquezas, saiu entristecido. Jesus Cristo não estava condenando a riqueza daquele jovem. O que Jesus Cristo estava dizendo era que a riqueza, aquilo que ele possuía, deveria ser colocado, ser confiado a Deus, nas mãos do Senhor. Portanto, a riqueza que Jesus Cristo estava dizendo para aquele moço, que a principal e maior riqueza que temos é o nosso relacionamento com Deus. Portanto, Jesus Cristo aqui não está condenando a riqueza. Mas é sabido então, queridos, que a riqueza, ela é a raiz de todos os males. Sabemos que o amor ao dinheiro traz para nós consequências em que nos coloca como aqueles que estão arraigados, alicerçados, não em valores eternos, mas em valores transitórios. Eu quero dizer para os queridos a expressão aqui do texto que Jesus Cristo usa no versículo 20, sobre acumular tesouros, onde a traça não destrói, onde os ladrões não roubam. Mas no verso 19, Jesus Cristo fala de traça e ferrugem. Eu quero colocar para os queridos que no contexto do Velho Testamento, no contexto dos dias de Jesus, as riquezas eram colocadas em uma boa vida, né? As pessoas tinham uma vida boa, regalada, os ricos, eles tinham vasos interessantes também, os ornamentos eram feitos muito em latão e estanho, que com o tempo corroem, com o tempo se desfaz. E as roupas também, as roupas eram roupas suntuosas, muitas vezes com bordados a ouro. Então essas roupas poderiam ser, as traças poderiam tomar conta dessas roupas, e as ferrugens, a ferrugem também poderia tomar conta desses objetos suntuosos. Então, suntuosos. O que Jesus então está dizendo é que essas coisas são passageiras, que essas coisas, elas não são eternas, mas são coisas passageiras. Mas em Jesus Cristo, queridos, nos traz duas parábolas aqui para ilustrar este aspecto. Jesus ilustra esse fato com duas parábolas: a da visão clara e da lealdade exclusiva, ou a do olho bom e a do servo ou a do serviço sincero. Não se pode olhar para o céu e para a terra ao mesmo tempo. Só é possível olhar para um único ponto, queridos. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo que nós não podemos servir a dois senhores.
Mas aí, queridos, a palavra usada para senhores, a palavra usada para senhor, de fato, é escravo. Ou seja, escravo, ele só pode ter um único dono. O escravo, ele tem um único senhor. O escravo, se ele tem um único dono, se ele tem um único senhor, ele só serve, então, somente a esse senhor. E aí Jesus Cristo, então, está colocando aqui, queridos, que servir aqui significa, então, nesse sentido, ou podemos servir alguém, que é servir a Deus, ou servirmos a riqueza. Uma outra tradução traz Mamon, que é o Deus da riqueza. Mas, portanto, como que nós podemos aplicar essa palavra no nosso coração? Primeira coisa que eu quero que você e eu entendamos ao olharmos para esse texto da palavra de Deus, dessa parte do Sermão do Monte, é que a primeira coisa que nós devemos observar, queridos, que a riqueza não pode ser um fim em si mesmo. Você não pode ser aquele escravo das riquezas. Você não pode ter a sua vida totalmente voltada e girando ao redor ou em torno da riqueza. Cuidado com a riqueza mal adquirida. E se você prospera, não coloque ali o seu coração. São recomendações da palavra, são recomendações das Escrituras. Portanto, se nós temos, queridos, esta primeira aplicação, a segunda aplicação que eu quero deixar para você é que nós temos necessidades que envolvem recursos financeiros. Nós temos necessidades as quais são importantes termos os recursos financeiros. É necessário que sejamos previdentes, ou seja, é necessário que sejamos zelosos com aquilo que temos recebido, zelosos com os nossos gastos, zelosos com as despesas que nós fazemos, mas quero dizer, queridos, que sermos assim, sermos previdentes, sermos cuidadosos, nós não podemos anular a providência de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus, porque às vezes nós nos desesperamos tanto com a circunstância financeira, com os recursos financeiros, que nós esquecemos de um Deus que é provedor, de um Deus que é sustentador, de um Deus que conduziu o seu povo no deserto. Segundo os relatos das Escrituras, eram 600 homens, fora mulheres e crianças. Andaram durante 40 anos no deserto. Deus os alimentou de pão, de água. As suas roupas não se desgastaram, não é? As sandálias não se desgastaram. De forma que esse povo então entrou em uma terra prometida, gloriosa, que mana leite e mel. Ou seja, eu devo trabalhar, eu devo buscar o sustento, mas nós devemos ter Deus como aquele que, acima de todas as coisas, provê para nós todos os recursos necessários. Terceiro e último lugar, eu preciso compreender, queridos, à luz desse texto, acerca das questões transitórias desta vida, acerca das questões passageiras. É interessante, queridos, quando você luta, você almeja alguma coisa e você conquista aquilo, e se você não tem outro propósito, você não tem outro objetivo, você se frustra, porque você apenas conquistou aquilo que você desejava, buscou, alcançou, mas e o depois? E o depois? Portanto, queridos, então as riquezas, elas são transitórias, as riquezas são passageiras, mas a nossa vida e relacionamento com Deus, ele é eterno, ele é para a vida toda. É interessante que Apocalipse descreve os céus com ruas de ouro, descreve os céus com materiais e pedras preciosas. Portanto, devemos viver a nossa vida não com os olhos aqui, mas devemos viver a nossa vida trabalhando, vivendo o dia a dia, mas com os nossos olhos nos céus, sabendo que a nossa pátria não é aqui, sabendo que nós somos peregrinos sobre a face da terra, que um dia estaremos com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, queridos, Deus é o que nos sustenta, Deus é o que nos dá a graça, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que nos dá dia a dia o pão, o cuidado. Deus é que faz chover sobre os justos e injustos, Deus é que dá o pão, Deus é que dá a sementeira, Deus é que dá as estações. Mas eu sei que a pergunta que nós fazemos, ou que fizemos
Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Eu espero que tenha sido respondida que o seu tesouro, o seu coração deve estar em Deus. E no próximo programa, nós vamos estudar acerca das preocupações da vida. O que devemos buscar em primeiro lugar. Então, eu espero você no próximo programa. Espero que você tenha, então, entendido e aprendido um pouco mais acerca desse texto de Mateus capítulo 6, do verso 19 ao versículo 24, que fala acerca dos tesouros. Mas onde está o teu coração? Onde estão os verdadeiros tesouros? E você e eu devemos ser ricos para com Deus. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de termos aqui, ó Deus, a exposição da Tua Palavra. Senhor, vivemos dias em que há grandes lutas, ó Pai, guerras, conflitos, onde, ó Deus, mais de 60% da população está endividada. Onde, ó Deus, 65% da população nesses dias está devendo, ó Deus, acima de R$4.000. Senhor, para muitos isso é um valor muito alto, mas para poucos é valor irrisório. Ó Deus, há muitos que não têm nada ou quase nada, e poucos, ó Deus, 1%, detém, ó Deus, quase que a riqueza de tudo que nós temos e produzimos. Mas, ó Deus, a minha oração é que o Senhor derrame graça e misericórdia. Ó Deus, nos dê a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é a nossa riqueza, de que o Senhor é o nosso sustento. Ó Deus, eu dirijo a minha oração, ó Deus, para a nossa nação, o Brasil, e para tantas outras nações, ó Deus, pobres, ó, que padecem, ó Deus, de recursos para sustentar os seus filhos e suas famílias. A minha oração, ó Deus, que o Senhor promova por meio dos governantes a justiça. Ó Deus, aqueles que professam o Teu nome, aqueles que compreenderam acerca da paixão de Jesus, ó Deus, aqueles que compreendem a Tua mensagem acerca do pobre, do órfão e da viúva, ó Deus, esses governantes e aqueles que detêm poder e os que são mais afortunados, possam olhar, ó Deus, para os menos favorecidos na circunstância do seu dia a dia, do que tem para comer e para sobreviver, ó Deus, que haja então, ó Deus, o cuidado para com eles. Pai amado, mas cada um de nós possamos olhar para o próximo, dentro das nossas possibilidades, ó Deus, acudirmos uns aos outros. Não somente com o pão, mas, ó Deus, também com o trabalho, com a instrução, ó Deus, para que cada um tenha a oportunidade de lutar e brigar, ó Deus, no bom sentido da luta e da batalha, para ter o seu pão de cada dia. No nome de Jesus é que oro, Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero sempre pedir, quando você receber o link do programa, que você venha curtir, comentar, compartilhar, porque à medida que você curte o nosso programa, faça isso como uma primeira ação, e aí o YouTube vai colocar o nosso programa em evidência. Compartilhe também com outras pessoas, a palavra de Deus tem sido importante para você, compartilhe. Também quero convidar você para assistir todos os domingos pela Goiás é Mais TV, também às 18 horas, o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, que fica ali na rua C, 160, quadro 331, lote 1, casa 1, praça C, 114, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772.
Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.